Bom, e o Vila Nova já viajou para o sul do país, fica primeiro em Porto Alegre, onde treina lá amanhã, e depois vai para Caxias para o jogo de quarta-feira contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Aliás, o jogo da volta já está marcado, hein, para evitar qualquer tipo de polêmica também. E o Humberto Castro tem os detalhes aqui para a gente. Tudo bem, Humberto? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Eu recebi agora há pouco de uma pessoa muito influente junto à diretoria do Vila Nova que a partida de volta contra o Juventude será dia 7 de maio. Teve uma polêmica ontem, lá no Estádio Olímpico, porque o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, foi questionado a possibilidade do Vila Nova reabrir o Serra Dourada na semana que vem, na terça-feira, dia 30, e não o Goiás, dia 1º, contra o São Paulo. E aí o presidente disse que não seria ético, né, o fato do Goiás estar investindo, gastando inclusive na pintura, né, do Serra Dourada, porque tem gente dizendo também que não é o Goiás que está gastando com a pintura, isso irritou também o presidente Esmeraldino, disse que não era ético, mas hoje não teve nem um prolongamento dessa polêmica, porque a CBF já definiu para o dia 7 de maio o jogo da volta contra o Juventude, aqui em Goiânia, Serra Dourada. O jogo da ida é quarta-feira agora. Vila Nova chegou com muitas dificuldades a esta fase, porque sábado, lá em Belém, perdeu o jogo por 2-1, tomou pressão, e olha, o time que terminou a partida foi quase metade sem o time titular, porque além do Alan Mineiro e do Danilo, Wesley Matos e Rafael Silva se lesionaram e saíram durante a partida. Acompanhe a matéria. Foi no sufoco. E que sufoco em Belém. Aquela bola na trave aos 48, Rafael Santos tirou com os olhos. Derrota por 2-1 para o Bragantino. No agregado, 3-2 para o Tigrão e a classificação na Copa do Brasil. Serve de lição para a gente, para estar um pouco mais concentrado, para ter a convicção naquilo que tem que fazer, né? Acho que foi o jogo que nós mais criamos oportunidades, o jogo que nós mais tivemos chance de gol dentro da área pequena. Então, é o futebol que a gente quer. A gente só tem que ter a concentração para fazer os gols, né? De repente, ali um 3-0 em 10 minutos de jogo não é exagero nenhum. Então, é isso que a gente tem que fazer. A boa notícia é a volta de Alan Mineiro, mas os problemas não faltam. Wesley Matos, Rafael Silva e Danilo estão fora. Eu acho que desde quando eu cheguei aqui, a gente convive, né, com muitas perdas, né? A gente não tem conseguido manter um time, não tem conseguido fazer isso, né? As lesões, elas são recorrentes, né? E todas elas, a maioria delas por traumas, né? por entorses. Então tem atrapalhado bastante. E a gente tem que focar na solução. Como a gente buscou uma solução sem o Alan, né? A gente busca uma solução sem o Wesley. Né? A gente tem um time que eu procuro treinar todo mundo igual, né? Passar os mesmos conceitos, e aquele que entrar sabe o que tem que fazer e vai dar conta do recado. Bom, o Wesley Matos, portanto, não terminou o jogo em Belém 100%. Ele foi no sacrifício. Isso agravou a lesão do jogador. Saiu agora há pouco o resultado do exame. É no joelho, lesão do ligamento colateral medial. De 4 a 6 semanas, o Vila Nova, sem o seu principal zagueiro, Wesley Matos, vai ter que se recuperar dessa lesão. E o Rafael Silva também tem uma lesão no ligamento fibulopolar, né? No tornozelo. 4 semanas também o Rafael Silva fora. O Vila está anunciando aí um Mosquito do Corinthians, pode contratar? O jovem Mosquito, 21 anos, mas vai ter que buscar zagueiro, hein, Wendel Pasqueto? Exatamente. Isso, o André Isaac, inclusive, nós já postamos aqui nas nossas redes sociais, Humberto. Valeu, muito obrigado, viu? Até mais. Amanhã você volta. O Vila negocia e está pertinho de fechar com o Mosquito. Tem um outro, que é um pouco mais velho, que jogou na Seleção Brasileira Sub-20, que era do Atlético Paranaense. Não é esse. Esse era do Coritiba, foi ainda da base para o Corinthians, tem 21 anos, e o Vila negocia com esse jogador. Falando em zagueiro, tem um que pode chegar esta semana. É o Patrick Marcelino, que
que estava no elenco campeão cearense com o Fortaleza. E o Vila no fim de semana ainda não anunciou oficialmente, mas acertou com o Jefferson, lateral direito, que também joga na esquerda, ex-Ponte Preta e Vitória. Essas são as novidades que podem pintar nos próximos dias aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. E o Wellington Reis foi embora. Para o Paysandu. O Wellington Reis O foi Brunão embora. vai para o Bahia. E o Brunão vai emprestado para o Bahia. Está sub-23 lá. 23, né? Exatamente. Pois é, assim, lamentável, né? O Brunão podia jogar aqui, né? Tá precisando. Dá uma olhada com carinho, né? Tá precisando de... Foi por isso que ele sumiu? Ele é que não quis. Ó. Ele, na hora que o Vila precisou dele, ele não apareceu. Também Ele tem sempre essa. estava fora, nunca atendia telefone na hora que precisaram dele. Como no dia do jogo do Atlético teve que colocar o Luizão, chamaram ele, não estava convocado, chamaram no telefone o tempo inteiro, estava em Caldas Novas. E perdeu espaço. E não foi uma vez, foram 2 ou 3 que ele foi solicitado e ele não aparecia. 2 vezes, uma contra o Goiás e uma contra o Atlético. Só perdeu o clássico, hein? Pois Esse é. só tá mancado. Perdeu espaço É pro verdade. Luizão. Agora sim, eu acho ele bom zagueiro. Ele é bom zagueiro. Mas tem quem sabe que... agora crie juízo. É. Né? Ou não, né? Porque Vai pro Bahia, um Salvador... time grande. Mas Salvador... aí- Na Então larga baixa a mão. do sapateiro... Tem Agora, larga a quem mão. sumiu das convocações foi o Keké, né? Keké desapareceu aí das convocações. Também o Vila tem muitos atacantes e poucos gols. Muitos atacantes e poucos gols. E aí tá precisando de um pessoal lá atrás. E para quem é implicado aí com os nomes, né? E tenta mudar nome, um chama Mosquito, o outro é Marcelino. Patrick. Patrick. Vai ser Patrick Marcelino, porque Pois tem é, outro Patrick. Aqui tem um Patrick, já não tem ninguém e eles emplacam o segundo nome dele, né? Não, mas tá bom, jogando é o que interessa a torcida brasileira. Ô, E deixa o o homem vai rapaz- pro jogo, hein? Agora, Olha lá o Ala Mineiro, ó. Pasqueta, E só vai ele de meia, hein? O Eduardo falou uma coisa certa. Quem tornou o jogo difícil lá em Belém não foi o Bragantino, foi o próprio Vila. Na medida que ele perdeu gols incríveis, porque estava 1-0 com 1 minuto de jogo. Aí o Rafael Dias perde ele e o goleiro, logo aos 5, Rafael 4, 5 Silva, né? minutos, Rafael Silva. Aí depois, no segundo tempo, aquela corrente de gols ali. O Vila nunca tinha criado tanto num jogo como criou realmente nesse do Bragantino. E coincidentemente cria num dia que o Alain Mineiro não tá, hein? Agora só falta empurrar a bola para o gol, que é o principal que não está tendo. Mas é isso. Eu acho que a zaga, a ausência do Wesley, ela é sentida pela liderança dele. Mas é bom dizer que a zaga do Vila sem o Wesley teve um comportamento muito bom contra o Atlético, apesar de ter perdido o jogo por 1-0, com o Patrick e o Felipe Maia. Né? Jogaram muito bem. E ali, voltando o Alan, arruma no meio, quem é o outro ausente? O Rafael Dias, não se pode nem dizer que é uma ausência. Silva. Rafael Silva, toda hora eu chamo esse cara de Rafael Dias. Rafael Silva, ele foi apenas agora que ele voltou para o time do Vila. Há quanto tempo ele está aí? Nunca foi um titular. O Vila não encontrou um 9 para dizer, esse é o dono da camisa 9, não tem. Tá aí agora o Bruno Mota que chegou, talvez com mais possibilidades até, embora tenha perdido um gol incrível também, mas tenha talvez mais possibilidade de começar o jogo do que o próprio o Michel Douglas, que também só um gol até agora. O Michel Douglas viajou, né? E aí? Também. Esse foi com a delegação. Esse é o Notícia ruim, hein? Esse é porque o pai dele tinha um problema de saúde, ele teve que se ausentar no jogo do Pará, mas já está reintegrado. Foi essa a turma que viajou. O Eric também, o Boné, e meia só o Alain Mineiro. E aí o Luizão zagueiro também viajou. Não Ele precisava ficou mais fora muita da coisa última. não, só de fazer só o Alain Mineiro. Isso é igual você falar assim, ó, o cara não jogou nada, só fez o gol da vitória. É isso aí. Pequeno detalhe. É. E resolvido, a parada, 7 de maio, 9h30 da noite, é a volta do jogo contra o Juventude. Melhor do que jogar no Serra Dourada, essa notícia ela é boa para evitar aí mais desfalques, né? Não vai colocar em campo o Wesley Matos, não vai colocar em campo também o Rafael, atacante, Rafael Silva. Mas se pintarem novos problemas aí, o Vila vai ter mais 2 semanas para fazer esse jogo de volta contra o Juventude. Claro que vão acontecer os jogos pela Série B, 2 partidas, né? Contra o Paraná e contra o Vitória, entre os jogos contra o Juventude, mas é um espaço a mais aí para um elenco que está muito limitado
principalmente de qualidade. O jogo do Vitória, 11 horas da manhã, tem alguma coisa assim? 4h30. Tem um jogo lá que eles estavam querendo botar 11 horas da manhã esse jogo. Pode ser, porque vai ter jogo aos sábados às 11 horas. O Vila talvez fosse interessante, porque o problema de viagem, jogando 11 da manhã, ele poderia chegar ainda domingo aqui. Né? E se jogar no domingo à tarde, só chega na segunda, mas agora com o adiamento do jogo, o adiamento do jogo com o Juventude permite ao time ter um descanso maior, um intervalo maior. Bom, Vila e Juventude nesta quarta às 9h30 da noite no Alfredo Jacon.